A receita, ela tem alguns estágios que nós vamos estudar. O primeiro estágio da receita é a previsão, tá? A receita ela é prevista. Depois, a receita é lançada, ela é constituída, ela é lançada. Em seguida, a receita é arrecadada e, por fim, recolhida. Então, nós temos como fases da receita: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, tá? Vamos tratar agora da fase da previsão da receita, que vocês lembram muito bem que a receita é prevista, não é isso? A receita é prevista e a despesa é fixada. Então não é correto dizer que a receita é fixada. Não, a receita não é fixada, tá, gente? Então olha só. A receita, ela é prevista, tá? As receitas públicas devem ser previstas na lei orçamentária, tá? As receitas, elas não são fixadas, elas são previstas. E a ausência de previsão não impede a arrecadação da receita. Isso aqui é algo até intuitivo, né? Receita, ela não tem essa vinculação como a despesa tem, de que toda despesa tem que ser prevista em lei. Realmente, toda despesa tem que ser prevista em lei. Né? Seja uma lei que cria um crédito adicional, salvo o crédito extraordinário, né? Que é aquele caso de guerra, calamidade pública. Mas no que diz respeito à receita, não, nem toda receita precisa ser prevista em lei, tá? Porque pode acontecer de ingressar uma receita que não foi prevista, que não foi antecipada pelo orçamento, tá? Então, o orçamento ele deve prever toda a receita, mas não se espera que o orçamento consiga adivinhar todas as receitas possíveis que seriam arrecadadas, tá? Então, é perfeitamente possível nós termos uma ausência de previsão de receita, de uma determinada receita, e isso não impede a sua arrecadação, tá, pessoal? Essa previsão de receita, pessoal, não é tiro no escuro, tá? Eu tive aula com um professor de Direito Econômico da USP, no doutorado da USP, que ele falava assim, olha, ele trabalhou na Secretaria de Política Econômica, né, numa secretaria do Ministério da Fazenda à época. E ele falou assim, olha, a gente fazia a reunião lá e o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma reunião, né? A Receita fazia um estudo de previsão de receita e a partir daí a gente começava a jogar as despesas em cima dessa previsão de receita. Pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos um estudo prévio, tá? Da receita a ser arrecadada. Então, isso é inclusive um estudo técnico, tá? Olha só. Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que vai dizer aí? As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerando os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes e aquele a que se referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Nós temos que ter uma metodologia de cálculo, nós temos que ter uma técnica para a previsão das receitas, tá? Então, existe toda uma técnica do estudo de previsão de receita. Pessoal, passada a previsão de receita, nós temos uma outra fase, que é o lançamento. O lançamento é a individualização da receita. No lançamento, nós temos a receita agora sendo individualizada, conhecida de forma mais concreta, tá? Agora,
a receita ela já está em fase prévia ao seu ingresso, tá? Ela já está lançada e já foi feito um preparo para o ingresso da receita nos cofres públicos. Esse é o lançamento. Lembram do lançamento tributário? Artigo 142 do Código Tributário Nacional? Pois bem, nós temos o lançamento não só tributário, mas o lançamento de todas as receitas, inclusive as receitas não tributárias, tá legal, gente? Então, olha só, lançamento agora. O que nós vamos ter aqui no lançamento? Lançamento vai ser o ato que, o lançamento é o ato que individualiza e verifica o crédito, tornando-o líquido e exigível, tá? Então, o lançamento é o ato que individualiza e verifica o crédito, tornando-o líquido e exigível, tá? O lançamento abrange não só os tributos, gente, mas todas as receitas, inclusive as receitas não tributárias, tá? A própria Lei 4.320 de 64, no artigo 52, ela diz isso, olha só. São objeto de lançamento as receitas, olha só, as receitas públicas. Quais são? Os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Então, pessoal, no lançamento nós temos quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato, tá? O lançamento da receita, ele é um ato de repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que ele é devedora inscreve o débito desta. Pessoal, uma observação aqui, tá? Lançamento, gente, o lançamento de tributos, ele não necessariamente é realizado pela repartição competente. Na verdade, melhor dizendo, o lançamento ele realmente é realizado pela repartição competente, tá? Reformulando melhor aqui, sendo mais preciso, eu quero ser bem técnico agora. O lançamento, ok, é ato da autoridade competente. Mas é possível a individualização de uma receita tributária sem lançamento. É o exemplo clássico dos tributos constituídos por declaração do contribuinte, o chamado, entre aspas, lançamento por homologação, que não é lançamento de autoridade competente, tá? O contribuinte individualiza o crédito, o valor, competência, tudo direitinho, e já está tudo pronto para ele mesmo realizar o pagamento. Não há ato de autoridade na individualização do crédito tributário em tributos sujeitos a lançamento por homologação. Exemplo: imposto de renda de pessoa jurídica, tá? PIS/COFINS, o próprio contribuinte apura sua receita, apura seu lucro, declara e paga, tá? Não para aí, viu? Nós temos também, pessoal, a constituição de crédito tributário de contribuições previdenciárias em decisão judicial. Uma decisão judicial que reconheceu um vínculo trabalhista e verbas devidas, nós vamos ter contribuições previdenciárias que decorrem dessa decisão judicial. Não é um lançamento propriamente dito, tá? Então, cuidado que nós temos ainda o lançamento de receita como ato da repartição competente, mas é possível haver individualização de crédito, o crédito sendo líquido e exigível sem lançamento, tá? Lembrem desse exemplo que eu dei do contribuinte que declara e dá a decisão da Justiça do Trabalho. Seguindo, pessoal, lançamento não se resume a lançamento tributário, tá? Eu já tinha dito isso, mas fica aí para vocês. Olha só, se a receita for tributária, aí sim nós temos o lançamento do CTN. Mas se não for uma receita tributária, nós ainda assim temos lançamento também. Mas aí nós teremos um conceito técnico-contábil de lançamento que se refere a escriturar uma verba em livros de escritura apropriada. O que pode ser inclusive de forma eletrônica, tá? Nos dias de hoje.
Agora nós vamos para terceira fase, que é a fase da arrecadação, tá? Fase da arrecadação. Olha só, pessoal, a arrecadação, aqui a gente vai tomar cuidado, tá? Porque a gente vai ter arrecadação e recolhimento. Hoje, o sistema informatizado, né, a velocidade de processamento de transações, tornam essas duas fases de arrecadação e recolhimento fases difíceis de serem separadas, tá? Fica tudo muito próximo por conta da velocidade de processamento de transações. Mas a arrecadação, no conceito clássico, pessoal, é o comparecimento, tá, perante os agentes arrecadadores para liquidação, tá? Esse é o conceito de arrecadação, certo? Como os contribuintes, olha só a citação doutrinária, como os contribuintes não têm acesso direto ao tesouro público, o que vai acontecer? Eles devem liquidar suas prestações perante um órgão intermediário denominado agente arrecadador, tá? É a arrecadação aí, que em regra são os bancos autorizados a arrecadar receitas públicas. Tá legal, gente? Olha só, Lei 4.320 de 64, artigo 55. O que vai dizer aí? Os agentes de arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. Percebam aí, pessoal, que é uma situação bem arcaica, né? Posso falar essa palavra assim. É uma situação bem arcaica, né? Esse negócio de você ir em repartição, né? E ter lá um agente da arrecadação para te fornecer recibo. Não é muito bem assim que as coisas funcionam hoje em dia, né? Hoje em dia você faz Pix, você faz transação bancária no celular, né? Percebam que essa lei aqui, pessoal, ó, 64, né? 1900 e bolinha, tá? Então a gente tem que interpretar com suspeitas os dispositivos, tá, gente? Para a gente não ficar boiando, tá? Vamos ver recolhimento e a gente vai ver como ocorre, né, hoje por conta dessa questão de internet banking, né, de tudo ser muito rápido, tá, gente? Recolhimento, pessoal. Recolhimento é o ato pelo qual os agentes arrecadadores repassam ao Tesouro Público os valores recebidos anteriormente na fase de arrecadação. O recolhimento, ele é fase posterior à arrecadação, tá, gente? Recolhimento é fase posterior à arrecadação, tá? Só com o recolhimento, pessoal, é que aí sim os recursos eles estão disponíveis e podem ser utilizados pelo ente público, tá? Então o recolhimento é essa última fase da receita em que ela vai ser efetivamente, depois do recolhimento, utilizada pelo poder público, tá? Beleza, pessoal. Nós temos aqui também o artigo 56 da Lei 4.320 de 64, que diz assim, ó, o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Então é o seguinte, pessoal, o recolhimento ele não é destinado a essa ou aquela unidade, tá? De tesouro da fazenda pública. Não. O recolhimento ele é feito observando a unidade de tesouraria, um tesouro único, tá? Ele não é feito de forma específica, ele é para o tesouro como um todo, tá? Vedando-se assim fragmentação para a criação de caixas especiais, tá?
A especificação de receitas ela ocorre por fundos, tá? E não por um recolhimento em separado, tá, gente? A separação de receitas, a especificação de receitas ocorre por fundos, que nós vamos ver aqui, e não por um recolhimento de forma separada, tá? Beleza, pessoal. Agora nós vamos ter então, né, essa observação que eu já adiantei para vocês, de que, pessoal, essa velocidade do processamento das transações, elas acabam dificultando uma separação entre arrecadação e recolhimento. Por quê, gente? Porque é tudo muito rápido, né? Não tem esse negócio de você ir para uma unidade, né? Ir para uma unidade da repartição, para a arrecadação, e depois o agente faz o recolhimento, né, para o banco. Não, é tudo muito rápido. Hoje em dia, né, você faz um Pix para pagar DARF, né? Você paga DARF no Internet Banking, tá? Você paga IPVA no Internet Banking. Então, pessoal, não tem esse negócio de comparecer perante a repartição. Não. Hoje em dia você paga tudo em transação bancária, tá? Então essa arrecadação de você comparecer perante a autoridade, você não vê mais esse tipo de coisa, né? Hoje você já recolhe o banco já arrecada e faz o recolhimento, tá, gente? Então olha só, a velocidade de processamento de transações de pagamento de tributos e quitação de outras receitas dificulta uma separação nítida entre arrecadação e recolhimento, tá? Pois a arrecadação por bancos permite o repasse quase que imediatamente por esses agentes arrecadadores ao Tesouro, tá, gente? Beleza, pessoal. Eu trouxe até uma citação doutrinária, né, que vai nesse sentido, que fala assim, ó: atualmente, arrecadação e recolhimento se complementam, pois a introdução do processamento de dados cada vez mais dificulta a separação dessas etapas, tá?